Olá, irmão. Olá, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. O arrebatamento. Como e quando será o arrebatamento? O arrebatamento significa rapto, retirar repentinamente, com violência. Esse é o significado do termo arrebatamento. Como será o arrebatamento? E o que é o arrebatamento? O arrebatamento vai ser quando Jesus vier retirar a sua igreja aqui da terra. Retirar os seus, os crentes no nosso Senhor e Salvador. Então, hoje nesse vídeo, meus irmãos, eu quero propor para vocês um breve estudo sobre esse tema, o tema do arrebatamento. Não pode ser um estudo muito longo, para o vídeo não ficar muito grande, então seria um breve estudo sobre o arrebatamento. Então alguns ainda têm algumas dúvidas a respeito desse assunto, que é bastante polêmico, muito polêmico. Existem muitas interpretações, principalmente em relação a se o arrebatamento vai ser antes, vai ser durante ou vai ser depois da grande tribulação. Tem 3 linhas de pensamentos, de interpretações que são dadas nesse sentido. Mas isso, no meu ver, no meu entendimento, não significa muito. O que significa é que vai acontecer o arrebatamento. Então, como a gente não pode ficar sujeitos a interpretações, então a gente não vai se deter nessas interpretações. O que a gente precisa ficar atento é ao que está escrito na palavra de Deus em relação ao arrebatamento. Então vamos tentar nesse vídeo, que é um estudo, na verdade, tirar algumas dessas dúvidas, mas sempre procurando a luz da Escritura Sagrada. Vamos procurar entender o que está escrito na palavra. Então, como eu já disse antes, o tempo tem que ser curto para não nos alongarmos demasiadamente. Provavelmente, talvez eu tenha que fazer mais um outro vídeo para complementar, mas vamos procurar ser não tão aprofundados assim, nesse estudo. Por isso nós vamos procurar dar uma resumida, então, e expor apenas as questões mais importantes. Muito bem. Você ainda se preocupa com o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Com aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? E tem alguma dúvida sobre quem será arrebatado? Se você será arrebatado? Se eu serei arrebatado? Então, irmãos, para que a gente possa dirimir essas dúvidas, nós vamos precisar examinar com muita atenção alguns textos bíblicos. Muita atenção, buscando, pedindo o entendimento ao Espírito Santo para que ele nos ajude a entender realmente nesses textos bíblicos o que está escrito. Então, se nós nos preocupamos com aqueles que não são crentes no Senhor Jesus, é porque queremos que eles sejam salvos. Certo? Amém? Pois bem, ainda temos em torno de nós muitas pessoas queridas, muitas pessoas bem chegadas,
com laços de parentesco e até mesmo de amizade, mas que ainda não tomaram essa importante decisão de aceitar a Jesus como Salvador. Bem, amados, isso é uma questão de extrema importância. Todo bem que queremos para nós, queremos para eles também. Isso é uma característica de um verdadeiro crente. Faz parte da natureza de Jesus querer com veemência o bem de todos, principalmente dos que nos são mais próximos. Faz parte da natureza de Jesus, e como nós procuramos ser imitadores de Jesus, nós também temos essa característica, né, de querer veementemente o bem para todos, principalmente os que nos são mais próximos, mais queridos. Nós cremos na palavra de Deus, temos fé nas suas promessas, cremos que Ele é fiel, cremos, acreditamos, temos fé. Então, vejamos na Bíblia, na palavra de Deus, o que está escrito sobre o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, temos fé. Acreditamos que Jesus vai voltar. Por quê? Porque acreditamos na palavra, na promessa que ainda não se cumpriu. Então nós estamos acreditando numa coisa que ainda não aconteceu. Esse é o fundamento da fé. Acreditar, ter certeza que vai acontecer, mesmo antes de acontecer. Esse é o fundamento da fé. Temos fé. Concluindo, temos fé. Bom, e fazemos a pergunta, muitas vezes, não é? Como será no dia do arrebatamento? Irmãos, se eu pergunto assim, como será o dia de amanhã? Nessa pergunta eu estou afirmando que haverá o dia de amanhã. Então eu estou crendo que vai haver um amanhã, mesmo que eu não esteja nesse dia, mas vai haver um dia de amanhã. Então se eu pergunto como será no dia do arrebatamento, eu também estou na própria pergunta afirmando que haverá o arrebatamento. Amém? Perguntamos então por que cremos no arrebatamento. E sabemos, pela palavra, que o arrebatamento se dará por ocasião da volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas como será isso? Quando será isso? Quando será? Não sabemos. Não podemos precisar o dia nem a hora. Se você ver, assistir, escutar alguém pregando, estabelecendo uma data precisa para o arrebatamento, este certamente é um falso profeta. Porque na própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia. Não sabemos. O que sabemos nem o dia nem a hora. Não se pode saber. Sabemos apenas que, vendo os sinais, a época é agora. A época, não o dia nem a hora, a época, vendo os sinais,
sabemos que é agora, nesta época em que estamos vivendo. Os sinais estão aparecendo bem diante dos nossos olhos. Basta que nós prestemos atenção, observemos tudo o que está acontecendo no mundo. Eu sugiro, irmãos, que é uma sugestão apenas, que a gente leia, que vocês leiam com atenção o sermão profético de Jesus. Lá aparece em Mateus capítulo 24 e 25, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, o sermão profético. E dentro desse contexto, eu gostaria de destacar aqui o que diz em Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 14. Então vamos ler na íntegra Mateus 24, do 4 ao 14. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, meus irmãos, esse texto se refere a alguns sinais do que nós estávamos falando, Os sinais. Um dos principais sinais que foi mencionado no sermão profético de Jesus, que a gente acabou de ler aí, é a multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, a multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriará. Bem, e como? Como será no dia do arrebatamento? Como será? Quando será? Pelos sinais. E como será? Pela palavra de Deus, ela nos diz como será. Então, ali em Marcos, capítulo 24, ainda em Marcos, capítulo 24, do 36 ao 39, Jesus está nos dizendo: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, naquela época, quando Jesus estava ainda na terra, ele não sabia. Quando ele subiu e sentou à direita do Pai, no céu,
foi-lhe dado todo o poder, no céu e na terra. Antes de subir, ele não sabia. Agora ele já sabe, que agora ele tem todo o poder, inclusive o poder de saber o dia e a hora que ele vai voltar. Mas antes ele não sabia. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, como era nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, comparados com os dias de hoje, violência, corrupção, promiscuidade sexual, imoralidade, desrespeito aos valores morais, falta de amor ao próximo, é dado mais valor às coisas do mundo do que às coisas espirituais. No mundo hoje, irmãos, temos muitas distrações. Na época de Noé também tinha muita distração para desviar o povo do verdadeiro foco, do verdadeiro caminho, do caminho da salvação. Então, assim como era nos dias de Noé, está sendo nos dias de hoje. Então, o mundo estava e hoje está completamente afastado de Deus. Como estavam afastados nos dias de Noé, estão afastados de Deus nos dias de hoje e talvez até de uma maneira muito mais grave, muito mais forte. O afastamento de Deus devido à multiplicação da iniquidade e o amor de muitos esfriando. O amor de quase todos esfriando. E lá no versículo 42, então, temos um alerta, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas ele virá. Aleluia. Amém. E o arrebatamento, irmãos, o arrebatamento, como se dará essa vinda e como será o arrebatamento da igreja, que é a noiva de Jesus? Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 30, sermão profético, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! E lá em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, vejamos como será a vinda do nosso Senhor. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi
recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Então, será assim, meus irmãos. Será assim. Os discípulos viram Jesus subindo ao céu numa nuvem. Nós o veremos descendo sobre as nuvens para nos arrebatar, para nos capturar, porque, como eu já falei, arrebatar significa capturar, significa retirar repentinamente, com violência. Amém? Glória a Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53. E lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém. No arrebatamento, irmãos, haverá uma sequência de acontecimentos muito rápida. Será num momento, será num abrir e fechar de olhos. Aqueles que estarão mortos em Cristo ouvirão a trombeta soar e ressuscitarão, transformados e serão arrebatados. Os que estiverem vivos também ouvirão a trombeta e serão transformados, e juntos com os mortos ressuscitados serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim todos estarão para sempre com o Senhor. Essa transformação, meus irmãos, dos nossos corpos se torna necessária para que tenhamos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo espiritual, porque só assim nossos corpos terão a capacidade para conviver com a plenitude da glória de Deus. Corpos corruptíveis não podem conviver com a plenitude da glória de Deus. É preciso que os nossos corpos sejam transformados. Nosso corpo será como o corpo do Senhor Jesus ressuscitado, glorioso e imortal. E seremos para sempre moradores do céu. E o mesmo acontecerá aos corpos dos ressuscitados. Aleluia, glória a Deus.
será assim, irmãos, o arrebatamento da igreja. A retirada da terra de todos os que têm a marca do Espírito Santo. Daqueles que decidiram aceitar Jesus como Salvador enquanto estavam ainda vivendo aqui na terra. No momento em que fazemos essa declaração de fé, com a nossa própria boca, que aceitamos Jesus, que queremos que Ele passe a governar a nossa vida, quando abrimos o nosso coração para Ele entrar e fazer morada, estamos selados pelo Espírito Santo. Depois desse selo, se permanecermos na presença de Deus, se continuarmos a nos esforçar para obedecer a sua palavra e se prosseguimos caminhando em direção à santificação e procuramos seguir os seus mandamentos, certamente seremos arrebatados. Porque possuímos a marca do Espírito Santo e estamos no caminho da santificação. Tudo o que está escrito na palavra de Deus será cumprido. Tudo o que está escrito na palavra de Deus será cumprido. Quer as pessoas acreditem ou não, quer as pessoas queiram ou não, toda a vontade de Deus se realizará. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Obviamente, então, irmãos, se os que serão arrebatados são aqueles que têm a marca do Espírito Santo, os que aceitaram Jesus como Salvador, então, todo aquele que não aceitou, todo aquele que virou as costas a toda a pregação do Evangelho, todo aquele que rejeitou aproximar-se de Jesus durante a sua vida, quando chegar esse dia, ficará para trás. Aí torna-se justificada a nossa preocupação com aquelas pessoas que conhecemos. Aquele nosso parente, aquele nosso familiar, aquele nosso vizinho, aquele nosso colega de trabalho, enfim, as pessoas que conhecemos e queremos bem. Então, muitas delas dentro das nossas próprias casas, na nossa família, no nosso trabalho, irmãos, nossos amigos. Então temos que continuar tentando trazê-las para Jesus. Precisamos continuar orando por elas, para que Deus derrame sobre elas a sua graça e lhes dê a salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fiquem na paz do Senhor.